Bom, pessoal, é uma alegria estar presente mais mais um dia aqui no Centro Dom Bosco para falar sobre um desses temas que eu considero muito importante. Então, para o dia de hoje, considerando a proximidade das eleições e como os ânimos estão muito exaltados, né? Então, a gente tem visto, é natural que no ano de eleição isso aconteça e cada vez mais, né? Porque é um período em que cada vez mais se utiliza as redes sociais e todas as informações chegam. E aí, considerando as eleições deste ano, eu quis fazer uma aula especial que nos ajude a entender esses conceitos de esquerda e de direita e qual deve ser a posição do católico diante desses dois fenômenos, porque todas essas coisas são muito confusas, né? Então, basta ver, por exemplo, como um membro do PSDB ele pode ser visto como alguém de esquerda, se for a partir da ótica de uma pessoa que vote no Bolsonaro, ou como alguém de direita, reacionário, burguês, se for a partir da ótica de um eleitor do PT ou do PSOL. Então, o mesmo indivíduo, ele pode ser visto como de esquerda ou de direita, dependendo da pessoa que está olhando aquela pessoa. E essas categorias, elas são muito flexíveis, né? E tudo isso eu vou querer mostrar por que essas coisas acontecem, quais são as definições que têm que ser dadas, qual deve ser a postura do católico na política. Então, eu considero que é uma aula muito importante para o período atual a qual nós vivemos, certo? E para que a gente consiga cumprir todas essas metas na aula de hoje de forma satisfatória, a gente vai tentar colocar uma ordem nisso. Então, primeiro eu preciso definir qual é a visão que vigorou no Ocidente, a visão sobre essas coisas que vigorou no Ocidente até o século XVIII. Depois eu vou precisar mostrar como é que os conceitos de esquerda e de direita surgem no século XVIII. Então, para isso, eu vou precisar falar da Revolução Francesa. E aí nós vamos ver, de forma muito interessante, que a Revolução Francesa não é um episódio solto no tempo, mas que da Revolução Francesa a gente consegue fazer toda hora a ponte com o dia de hoje. Né? Então, a partir da Revolução Francesa, a gente vai conseguir definir o que é a esquerda, o que é a direita, fazendo vários contrapontos com os dias de hoje, e o que é a visão católica sobre todas essas coisas. Então, no final da palestra de hoje, a gente vai ter uma visão clara de qual deve ser a postura do católico na política. Né? Então, para que a gente consiga cumprir tudo isso, nós precisamos voltar para pontos de catequese que eu tenho tentado reforçar em algumas das palestras, porque tem a ver com a visão de mundo que construiu a cristandade, certo? Então eu sempre tenho buscado explicar essas coisas a partir da criação, né? Então eu já expliquei aqui em aulas passadas que Deus fez todas as coisas de forma ordenada, né? Então, no nível mais baixo da criação, nós temos apenas os seres que têm matéria. Por exemplo, a mesa, o papel que faz os livros, o busto, o iPad, são seres que existem, mas não têm vida, certo? Então, esse é o nível mais baixo da criação. Num degrau acima, nós temos aquilo que aprendemos no ensino médio e no ensino fundamental, que é o reino vegetal. O que é o reino vegetal das aulas de biologia? São aqueles seres que têm matéria e também têm uma alma vegetativa. O que é a alma? A alma é o princípio intrínseco de movimento. Aquilo que move por si próprio tem vida, certo? Então, a alma vegetativa, o reino vegetal, tem o que de especial? Tem a capacidade de crescer, se nutrir e se reproduzir. Então, temos dois degraus na criação divina. Acima, nós temos aquilo que aprendemos também na biologia, que é o reino animal. O que é o reino animal? Os animais, eles têm matéria, eles têm essa capacidade nutritiva, como tem o reino vegetal, mas tem algo que para baixo não tem, que é o quê? Os sentidos internos e externos. Então, se imaginarmos um cachorro, por exemplo, o cachorro, ele vê a comida, sente o faro da comida e pode se locomover atrás da comida, certo? São habilidades que o reino vegetal não tem. Então, os animais têm uma alma sensitiva, certo? E um certo conhecimento na ordem sensitiva ainda, que são
os sentidos internos, né, que é uma capacidade de processar essas informações que vêm do exterior. E se nós caminharmos um pouco nesse degrau criado por Deus, nessa escadinha, nós temos o homem, né? O homem ele tem um pé nessa vida e um pé na eternidade. Porque ele tem tudo que tem para baixo também. O homem ele tem matéria, o homem ele tem essa capacidade nutritiva dos vegetais, não, o homem come, né? O homem cresce, o homem ele se reproduz. Ele tem os sentidos como os animais, né? O homem tem os famosos 5 sentidos que a gente aprende no colégio. Externos, tem os sentidos internos, muito mais apurados. Só que o homem tem algo que nada para baixo tem, que é a inteligência e a vontade. O homem tem uma alma racional, certo? Ele tem um pé na eternidade. Então, quando o homem morre, é o que? A separação dessa alma dele do seu corpo, certo? O homem tem inteligência e vontade. E acima disso, nós temos os anjos, né? Os anjos são o quê? Seres espirituais. O que é um ser espiritual? É um ser que existe sem ter matéria, né? Então o homem é como se fosse um híbrido dessas duas. Assim como existe a pura matéria, né? Existe o homem que tem um pouco das duas coisas e existe os anjos que são puramente espíritos e Deus criando tudo isso para baixo. Só que existe uma diferença, então, grande dos anjos para os seres humanos, né? Então, nessa escadinha, tem 2 seres que têm inteligência e vontade, só que os anjos num nível bem superior aos homens, né? O anjo, ele olha a realidade e, como um flash, ele entende tudo. O homem é muito mais débil, né? Então, basta ver quanto tempo um ser humano demora para conseguir se locomover, para conseguir andar, né? Para conseguir falar. E vejam como é difícil o homem, às vezes, compreender certas verdades. Então, às vezes, nem 5, 6, 7 décadas de vidas são suficientes para a pessoa entender que votar no PT é errado. Então, algo que deveria ser tão simples para o homem é algo muito dificultoso. O anjo, ele, né, vê o Partido dos Trabalhadores no flash e vê, olha, a cilada aí, Bino. Né? Então, o anjo num instante do tempo ele compreende as coisas. O homem, como é de forma mediada pelos sentidos, é algo muito mais complexo, né? O homem tem essa propensão, principalmente a partir do pecado original, a errar com uma facilidade impressionante, né? Então, só que o que acontece? Todos os seres que foram construídos de inteligência e vontade foram construídos com liberdade e Deus só quis admiti-los à glória depois de um teste. Os anjos eles foram criados, né, com liberdade, foram criados com graça e Deus quis submeter os anjos a um teste. A quantidade de anjos, a gente sabe pelas escrituras, que é uma quantidade absurdamente grande. E num ponto do tempo houve um determinado teste e nós sabemos das escrituras que 1/3 dos anjos caiu, certo? E quando 1/3 dos anjos criados cai, nós temos o início do inferno, de Lúcifer e dos demônios. E os 2/3 que passaram no teste foram confirmados na glória para sempre, né? Então o anjo, depois de confirmado na glória, ele não vai cair, né? Quem tinha que cair, caiu a partir desse teste, e quem não caiu, nunca mais vai cair. Foi confirmado para sempre na glória. Por isso que o nosso Senhor vai dizer no capítulo 10 de Lucas que vi Satanás cair do céu como um raio, né? Então nós temos essa prova, os anjos caem. E aí os teólogos vão dizer que após essa queda dos anjos, o ser humano vai ser criado. E ele vai ser criado então para preencher as vagas deixadas no céu com a queda dos anjos. E também nós sabemos da criação de Adão, que vem do barro, e de Eva, que vem de Adão. E também Adão e Eva vão ser criados na graça. E com 3 dons, né? Os dons naturais, que tem a ver com todas essas qualidades que o corpo precisa ter para se desenvolver, que nós estamos até hoje, mas também com dons preternaturais,
que são dons que estão acima da capacidade do homem. O homem, antes da queda, ele não era capaz de sofrer, nem capaz de morrer. E acima de tudo isso, tinha os dons sobrenaturais, que tem a ver com o quê? Com a graça, né? O dom sobrenatural está até acima da capacidade angélica. Deus, ele habitava na alma de Adão e Eva pela graça. E aí, assim como Deus submeteu todos os anjos a um teste, também submeteria os homens a um teste, né? E nós vemos qual é esse teste logo no capítulo 2 de Gênesis, que era o quê? O homem não poderia comer a árvore, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, se o homem, depois de um determinado período estabelecido pela providência, não comesse esse fruto, ele ia ser admitido na glória diretamente, como foram os anjos que passaram no teste, certo? Só que nós sabemos que o demônio, depois que caiu, ele tem uma inveja demoníaca dos seres humanos e ele vai tentar Eva, não é isso? E nós sabemos que Eva, então, vai comer o fruto e depois Adão. Isso significa dizer que Adão e Eva não passam no teste estabelecido. E aí, quando eles não passam no teste estabelecido, há a queda, certo? Então, tem-se o pecado original, os homens pedem os dons preternaturais, a partir daquele momento vai estar submetido a sofrimento e morte, e perdem os dons sobrenaturais. Perde a amizade com Deus na graça, né? Então, é uma grande tragédia. E, a partir daí, Adão e Eva vai gerar, então, os seus filhos, toda a geração dos seres humanos, e cada um de nós também vai ser submetido a um teste, né? Uns vão ter 20 anos para passar no teste, outros vão ter 50 anos para passar no teste, outros 80, outros 100. No que consiste esse teste? Em certo sentido, num chamado ao que todos os seres antes de nós foram submetidos. Olha, você precisa conhecer, servir e amar a Deus nessa vida. Se nessa janela você fizer tudo isso, você vai ser confirmado na glória para sempre com todos aqueles que vieram antes de você e com os anjos. Se você não passar, você vai para o inferno, né? Por toda a eternidade. E aí há passagens muito bonitas dos espirituais de Santo Inácio que mostram isso. Então tem, por exemplo, a meditação sobre o primeiro, segundo e terceiro pecados. Santo Inácio vai dizer, olha, o primeiro pecado é o pecado dos anjos. Para a gente pensar que olha como os anjos, por um pecado só, foram precipitados para sempre no inferno. O segundo pecado é o pecado de Adão e Eva. E o terceiro pecado é o pecado de todos aqueles que, por um pecado grave, foram para sempre ao inferno. E isso se torna crítico porque, às vezes, a gente fica postergando a nossa conversão, postergando uma busca de uma vida espiritual, só que temos, às vezes, 20 anos, 50, 80 ou 100. Isso pode parecer muito, mas Santo Afonso tem meditações em que ele pede para que nós contemos todos os grãos de areia num deserto. Então pensemos quantos grãos de areia deve ter num deserto do Saara, por exemplo. É pouco ou muito? É um número completamente incontável. Se a gente pedir para contar, uma pessoa contar a quantidade de areia, de grãos de areia que tem numa mão, já é muita coisa, né? Imagine no deserto do Saara inteiro. Agora imagine que cada grão do deserto do Saara fosse como se fosse 1 milhão de anos. Agora tente pensar todos os grãos de areia, cada grão de areia é 1 milhão de anos no deserto do Saara. E tente imaginar um número tão grande quanto possível fosse. Quando você terminasse essa contagem, o que Santo Afonso diz? Que a sua vida no céu ou no inferno só vai estar começando. Então vejam que 20, 40, 60, 80 ou 100 anos da nossa vida mais se aproximam com aquele ponto de teste que teve os anjos do que como algo muito grande. Mas Deus nos dá essa janela porque Ele vê as nossas debilidades e porque então nós vamos sendo ali, por causa dessas debilidades,
sendo chamados a cada momento no tempo a confirmarmos aquele primeiro sim que nós demos no batismo. Né? Então, isso é o ser humano. Só que o que acontece diante de tudo isso? Né? Esse Deus que se fez homem viu a queda, né? E resolveu, na sua misericórdia, vendo como os homens então são muito mais débeis do que os anjos, vir ao mundo, né? Então Deus vem ao mundo na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem redimir o homem, né? O que é redimir? É recuperar algo perdido. O homem tinha perdido a vida na graça pelo pecado. O pecado é uma ofensa infinita a Deus pela sua dignidade. E o homem, sendo finito, nunca poderia restaurar essa dignidade. Então era preciso alguém que fosse ao mesmo tempo Deus para ter méritos infinitos e ao mesmo tempo homem para pagar esses pecados por nós, que é Cristo, que redime o homem através da sua morte na cruz. E Cristo então vai aplicar essa morte na cruz, os seus méritos, por meio dos sacramentos, certo? Então são restaurados os dons sobrenaturais e os dons preternaturais, que são o sofrimento e a morte, não vão ser restaurados. Por que eles não vão ser restaurados? Por dois motivos principais. O primeiro motivo é que isso nos ajuda a acumular méritos, porque se nós aceitamos com paciência as cruzes que Deus nos envia em termos de sofrimento e aceitamos a morte, então nós acumulamos méritos para o céu. E o segundo motivo de não restaurar os dons preternaturais é para que nós busquemos a vida na graça pela fé. Por quê? Se o batismo restaurasse os dons preternaturais, quer dizer, não, todo mundo que fosse batizado pararia de sofrer e pararia de morrer, o que aconteceu no outro dia? Até os esquerdistas iam buscar o batismo, né? Porque se você vai parar de sofrer, você vai parar de morrer, vai ser um grande negócio. Então, na sabedoria divina, não se restabelece os dons preternaturais para que tenhamos méritos acumulados no céu. Mas esse Deus que se fez homem, então, ele funda uma igreja, que é a Igreja Católica, e o teste passa a ser o quê? Se você for católico, você vai para o céu, né? Se você conhecer a verdade e não aderir a ela, você vai para o inferno. Então Deus institui uma igreja e é por essa igreja que se adquire os méritos na cruz, né? Pelo batismo a graça é infundida. Você pecou, perdeu a graça. Se confessa, ela é restabelecida. Você vai à Santa Missa, né? E aí a graça aumenta. Então Deus vai ali pelos sacramentos, né? E pela oração do fiel, aumentando a participação dele na sua alma. Então tudo... E aí eu já mostrei em outras aulas, bom, mas... Então Deus seria muito mal se fundando uma igreja não fosse claro identificar essa igreja verdadeira, né? Em detrimento das falsas. Eu já provei em outras aulas que é muito fácil identificar a verdadeira religião. É só você colocar sua inteligência à vontade para investigar as coisas, porque existem várias provas da verdadeira religião. O martírio, a doutrina superior, as profecias, os milagres, a forma de desenvolvimento histórico, né? A sua rastreabilidade até nosso Jesus Cristo. Então são muitas as provas, é só você estudar que você vai identificar, ainda mais num país católico, né? Não pode se utilizar como pretexto na hora do seu juízo particular, ignorância invencível, porque não vai rolar, né? Toda hora ali a verdade está batendo a sua porta. Mas por que todo esse preâmbulo? Porque eu estou querendo mostrar qual é o espírito que vai preceder a ideia de esquerda e direita, né? Então, o espírito que vai construir o Ocidente é o chamado espírito católico, que ele fica muito claro em outras das meditações de Santo Inácio nos seus exercícios espirituais, que é a meditação das duas bandeiras. Santo Inácio vai pedir para todos nós imaginarmos dois grandes campos de batalha, ele que foi um nobre, né? Num dos campos de batalha está Satanás. Satanás, ele está na Babilônia, num trono fétido, fedorento, né? Com fumaça,
de uma forma nebulosa, com demônios ao seu redor, e ele envia esses demônios a todo mundo em busca de almas a conquistar para o seu reino. E de outro lado, que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, num grande campo lindo, num trono belíssimo, que manda os seus santos, os seus doutores, os seus apóstolos para todo mundo em busca de almas a conquistar. E Santo Inácio vai mostrar, então, que a grande divisão da história, a qual todos nós somos chamados a escolher um dos campos de batalha, é a divisão do estandarte de Satanás versus a divisão do estandarte de Cristo. Aqueles que forem católicos vão entrar nas fileiras de Cristo, aqueles que não foram, vai entrar no estandarte de Satanás. E desde que Cristo vem e funda a Igreja Católica e faz de São Pedro, o principal dos 12 apóstolos, o primeiro Papa, e quando esses apóstolos, após a morte e ressurreição de Cristo, e no início do Evangelho e no início dos Atos dos Apóstolos, tem esse episódio de Pentecostes, e esses apóstolos se espalham, né, e vão fundando as primeiras dioceses do mundo. Isso está muito bem documentado em vários escritos patrísticos, né? Então eu sempre recomendo para as pessoas lerem a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, porque ela mostra como os apóstolos se difundiram pelo Império Romano e fundaram as primeiras dioceses do mundo. E aí está uma das provas da verdadeira religião quando a gente compara com o protestantismo. Por quê? Todos os bispos de hoje foram sagrados por bispos de ontem, que foram sagrados por bispos de anteontem, que voltando na história chega em um dos 12 apóstolos, que chega em Cristo. É a chamada sucessão apostólica, o que não acontece no protestantismo. Um pastor briga com um pastor aqui, funda uma nova igreja, né? Tem uma filha, a filha vira bispa, tem uma neta, a neta vira apóstola, né? Não existe a autoridade remetendo a Cristo. E é essa visão, então, que vai conquistar o Império Romano. E aí tem-se uma segunda prova da verdadeira religião, que é essa expansão pacífica por pessoas humildes que vai converter os grandes com uma doutrina que vai contra os instintos. Né? Então, tudo aí é completamente diverso de como as outras religiões se expandiram. Então, quando você compara com o Islã, você vê que o Islã é tudo ao contrário do que acontece na verdadeira religião. Ela foi feita por poderosos, crê ou morre de forma violenta, com uma doutrina que prega a favor dos instintos humanos. Você pode ter um harém se você for um príncipe muçulmano. Então é tudo o contrário. E aí nós vemos então que esses católicos vão construir a civilização ocidental, vão converter o Império Romano. Em 312, a Igreja Católica, depois de ondas de perseguição sofridas, vai ter o culto liberado no Edito de Milão por Constantino. Em 380, a Igreja Católica vira a religião oficial do Império por Teodósio. Nós sabemos que o Império Romano cai em 476 d.C. E qual é a grande instituição que vai ficar de pé? A Igreja Católica. Tem-se o início da Idade Média. Mas os católicos sempre vão ser aquele fermento, né? Para erguer a Europa. A Europa está toda hora atraindo a destruição para si, e a Igreja Católica sendo aquela instituição que está lutando para preservar a civilização. Então, primeiro, tem-se essa primeira grande onda de conversão no Império Romano, e quando vem as invasões bárbaras, os católicos se colocam num segundo desafio. Por quê? Os bárbaros eram ou pagãos ou arianos, então tem-se um segundo grande movimento de conversão. E todo esse trabalho de dupla recristianização, ela vai atingir um cume no período de 1050 a 1350, que é o auge da Idade Média, que é então a idade de ouro da civilização, certo? Porque a civilização é tão mais virtuosa quanto mais ela for católica, né? Sempre vão ter problemas as civilizações, porque elas são como que uma soma dos seres humanos individuais. Se os homens individuais são mais virtuosos, a civilização vai ser mais virtuosa. Então, nesse período, tudo de bom vai surgir, né? É o surgimento das universidades, por amor à verdade. É o surgimento dos hospitais, pela caridade. É o surgimento das grandes catedrais, pelo amor à beleza. Então,
tudo na Idade Média vai ser bem diferente do que a esquerda prega atualmente, né? Então hoje, como ninguém ajuda o próximo, tudo o Estado tem que resolver. Naquela época era justamente ao contrário, né? Então as famílias se ajudavam e mais do que nunca a Igreja Católica, pela sua quantidade extremamente absurda de sacerdotes e de religiosos, vai desempenhar o papel que o Estado desempenha hoje, né? Então vai começar a surgir ordens de todos os tipos possíveis. Ordens que vão cuidar de leprosos, ordens que vão cuidar de velhinhos, ordens que vão cuidar de pessoas que estão presas, de resgate de escravos, etc, etc, etc. Então pensar hoje, por exemplo, em aposentadoria era algo inimaginável, né? Porque as pessoas se ajudavam as pessoas idosas, etc, etc. Então a Idade Média ela vai ser esse período, né, auge na história da civilização. E por que tudo isso? Porque o que eu estou querendo mostrar aqui é que existe um espírito que está acima da direita e da esquerda, para depois mostrar como é que a direita e a esquerda nascem, que é o espírito católico, que é a divisão de Santo Inácio, o estandarte de Cristo versus o estandarte de Satanás, e que Santo Agostinho vai representar na Cidade de Deus, que é a cidade daqueles homens que amam tanto a Deus que esquecem de si próprio, versus a cidade dos homens, que é aqueles que amam tantas coisas do homem que esquecem-se de Deus. Então, essa é a grande divisão da história. Só que o que vai acontecer? Forças revolucionárias vão se lançar contra a Santa Igreja Católica para abalar esse espírito que construiu a civilização ocidental. Desde Teodósio, principalmente, o Ocidente não consegue se ver fora da Igreja Católica. A Igreja Católica é a alma do Ocidente. E tudo que é anticatólico também é anti-ocidental, né? Então, o primeiro grande anticatólico e anti-ocidental que vai construir uma revolução que vai ter um certo sucesso é Lutero com a Revolução Protestante, que vai desafiar todas as estruturas da Idade Média, minando em grande parte a influência do Santo Padre sobre a nobreza e toda a estrutura, né? E também colocando um princípio de rebeldia às autoridades instituídas, ali no campo religioso ainda, né? Então, não se necessita mais de um papa, de um clero, agora o rei é a autoridade religiosa em suas terras. Então, a partir dos princípios revolucionários colocados por Lutero e por outros heresiarcas protestantes, esses princípios revolucionários vão se aprofundar e vão gerar o arcabouço teórico que vai produzir ao mesmo tempo os princípios liberais que vão estar por trás da Revolução Francesa e da ideia de esquerda e de direita. Então, em 1517, nós temos a primeira grande revolução, que é a Revolução Protestante. Em 1717, nós temos a fundação da primeira casa maçônica, em Londres ainda, que é um país protestante. E logo essas ideologias revolucionárias e diferentistas e de ódio profundo à nobreza e ao clero vão se difundir também pela França, certo? Então nós entramos na Revolução Francesa para conseguirmos então entender de onde vêm esses conceitos de esquerda e de direita. Bom, então, na Revolução Francesa, nós entramos no século XVIII. Toda a revolução política ela é precedida por uma revolução cultural. Então, no século XVIII, na primeira metade dela, nós vamos ter, pelo estandarte de Satanás, vários intelectuais surgindo, né? Por exemplo, Voltaire, D'Alembert, Rousseau, Diderot, eles vão ensinar que a nobreza consiste em gozar, em curtir a vida, pervertendo assim a nobreza, o clero, né?
e também o povo. Por causa do desfretismo, dessas doutrinas de rebelião, a França ela vai se corrompendo culturalmente, a tal ponto que o padre Alfredo Sanz, na sua coleção de História da Igreja que nós publicamos e que está esgotada, ele vai dizer, olha, bastou 31 intelectuais revolucionários para mudar completamente a visão dos revolucionários franceses. Então, pelo estandarte de Satanás, nós tivemos cerca de 30 revolucionários franceses pervertendo as ideias na França, e pelo estandarte de Cristo nós tivemos a perseguição aos jesuítas, que a gente sempre fala muito aqui, né? Porque os jesuítas eram grandes intelectuais formados nas principais universidades do planeta e eram capazes de facilmente refutar esses revolucionários franceses. Como a maçonaria e os revolucionários franceses sabiam disso, então eles criaram uma perseguição sem precedentes na história da humanidade, que acabou com a supressão da ordem jesuíta e da sua expulsão de todos os colégios e de todas as universidades na Europa. Então, a partir da supressão da ordem jesuíta, o que você vai ter na França? Somente um dos lados produzindo cultura. Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau e outros intelectuais revolucionários. Então, com a expulsão dos jesuítas e com a livre circulação das ideias revolucionárias, o que você vai ter? Um caldeirão propício para instaurar a Revolução Francesa. E aí entramos, então, no reinado de Luís XVI, que assume a coroa com apenas 19 anos em 1774, né? Nesse caldeirão que reúne homens infiéis, mulheres frívolas e padres libertinos. E para piorar tudo isso, Luís XVI, ainda muito novo, ele resolve patrocinar a Guerra de Independência norte-americana, né, por rivalidade à Inglaterra, endividando a França largamente. Então, além do caldeirão de perversão intelectual que vai ter na França, nós vamos ter grandes problemas de ordem econômica. E aí entra aquelas coisas que a gente aprende no colégio, né? Então, a França, com péssimas condições econômicas, o que Luís XVI tenta fazer? Convocar os Estados Gerais. Entramos em 1789. E o que tem nos Estados Gerais? É aquela pirâmide, né? Cada estado tinha um voto. O clero, que estava no topo, teoricamente, a nobreza e a burguesia. Os Estados Gerais não eram convocados desde 1618, né? E aí, em 1789, teve essa convocação já de forma deturpada, porque antigamente a quantidade de votos de pessoas nos Estados Gerais era próxima. A parte mais baixa, né, o povo, já tinha conseguido aumentar essa quantidade de votos de forma grande nos Estados Gerais. Então, a gente abre os Estados Gerais com 291 membros do clero, 270 da nobreza e 578 do povo. Só que no início dos Estados Gerais era um voto por estado, e o Luís XVI achava que ia ser isso, né? Então, os estados convocados apenas para resolver problemas de ordem financeira. Só que cerca de 70% a 80% do povo era maçom e 1/3 da nobreza e do clero também era maçom. Matematicamente, eles eram a maioria. E a maçonaria ela é instituída com duplo ódio, como eu disse, um ódio à coroa e à igreja. Então, ela aproveita a convocação dos Estados Gerais e dá um golpe, né? Qual é o golpe? Não, a partir de agora não vai ser mais um voto por extrato, mais um voto por pessoa, e a partir de agora os Estados Gerais vão ter plena autonomia em relação ao rei, e nós vamos fazer uma constituição para limitar os poderes do rei. E aí, o que o rei Luís XVI deveria fazer? No outro dia, fechar os Estados Gerais. Ele tinha pleno poder ainda para isso. Mas o rei Luís XVI também tinha sido cultivado naqueles ideais mais relativistas. Ele foi criado sendo ensinado de que o rei bom é o rei que nunca ameaça ninguém. É o rei que deixa tudo correr. Quando, na verdade,
o primeiro dever de um governante é o quê? Promover o bem e coibir o mal. Porque quando você não coíbe o mal, o que acontece? O mal se projeta, toma o poder e persegue o bem, né? Então, o liberalismo, ele é um pré-requisito para toda ditadura marxista, né? O Hugo Chávez e o Maduro, eles foram eleitos antes de assumir o poder, né? Se tivesse uma pressão contra o mal, eles nunca tinham saído da prisão. Então, vejam, mas Luís XVI ele foi criado com problemas seríssimos e não fechou os Estados Gerais no momento em que precisava ser fechado. Então, os Estados Gerais, porque não foram coibidos, foram transformados numa Assembleia Nacional. E aí tem-se o início dos termos de esquerda e direita, porque todos aqueles que apoiavam o rei católico ficavam posicionados na direita. Já de muito mau gosto, porque as pessoas de direita queriam fechar aquilo ali, né? No centro, as pessoas que tinham posição menos indefinida, mais indefinida, né, o famoso centrão, e na esquerda, os revolucionários girondinos e jacobinos. Então, esse foi o desenho. Só que nós sabemos que os revolucionários são extremamente revolucionários e logo desenvolveram várias iniciativas para levar a nação cada vez mais para a esquerda. Então, ainda em 1789, nós vamos ter aquele famoso episódio da queda da Bastilha, né? De tão instável que estava Paris, o assalto à prisão famosa da Bastilha com a libertação de meia dúzia de prisioneiros que havia ali. E todo esse movimento, né, que visava tirar o poder do rei, que visava dar poder à Constituinte, vários revolucionários ali, começou a fazer com que acontecesse o que na França? Um êxodo de pessoas identificadas com posição de direita naquela época. Então, naquele momento, já, por exemplo, os dois irmãos do rei, Luís XVI, saíram da França, né? Pessoas que depois, com a restauração, virariam reis também. Então, começa a haver esse movimento, ainda em 1789, que é muito acelerado. Em 1789 também é lançada a Declaração dos Direitos do Homem, que é o grande marco da Revolução Francesa e que vai ser o grande marco que vai mostrar por que a partir daquele momento sempre vai existir esquerda em todos os países do mundo. Porque ele muda completamente a concepção do homem ocidental. O que é a Declaração dos Direitos do Homem? Ela é a subversão completa da visão do homem medieval. Porque a partir daquele momento, o homem vai se perguntar não o que ele deve fazer pelo próximo, mas o que compete a mim, né? A partir daquele momento vai ser, bom, eu sou pobre, então eu mereço um Bolsa Família. Eu sou artista, então eu mereço um Rouanet. Eu sou um dono de televisão, então eu mereço propaganda paga pelo governo. Eu sou dono de um meio de comunicação de revista, eu mereço que o governo compre assinaturas minhas. Então, a partir desse momento, se muda a visão do homem ocidental de sacrifício para pleno usufruto, para direitos. Porque até então o que valia? Valia toda a visão de mundo ocidental, que foi construída com o quê? No Antigo Testamento, com os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tem o quê? A partir de agora, todo mundo vai ter que ter uma casa, todo mundo vai ter que ter um carro, todo mundo vai ter que ter uma assinatura de TV. Não. São obrigações para o ser humano, né? Não matarás, não cometerás adultério, não farás falso testemunho, né? É só obrigações para o homem. E se nós pegarmos o núcleo da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está onde? No Sermão da Montanha, que é a doutrina de Nosso Senhor que está em Mateus capítulos 5 a 7. O núcleo do Sermão da Montanha é o quê? É o Sermão das Bem-aventuranças. O que está nos Sermões das Bem-aventuranças?
uma série de direitos que o homem deve ter? Não, né? É uma série de posturas, de obrigações para o homem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Choram pelo quê? Pelos seus pecados. Bem-aventurados os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça. O que Nosso Senhor está propondo aí? Sempre o inverso do mundo, né? Porque Nosso Senhor propõe bem-aventurados os pobres de espírito, o que o mundo propõe? Bem-aventurados os gananciosos. Nosso Senhor propõe bem-aventurados os que choram pelos seus pecados. O que o mundo oferece? Não. Peque forte, né? Peque fortemente, é o que fala Lutero. E esses princípios vão se desenvolver, né? Até coisas que são inimagináveis. Inimagináveis. Então, Nosso Senhor propõe bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se tem algo que não tem no Brasil hoje, é justiça, né? Bem-aventurados os puros de coração. E o que tem hoje é a falta de observação da castidade no mais alto grau. Então, Nosso Senhor, ele está sempre propondo, veja aquilo que eu falei, que é outra das provas da verdadeira religião, né? Veja que é uma doutrina que prega tudo que o mundo não quer que você faça. Mas é uma doutrina que construi a civilização de dever. O homem vem a esse mundo, o homem medieval, para honrar o seu pai e a sua mãe. Ele vem ao mundo para honrar a sua nação. Ele vem ao mundo para honrar a Deus. É a virtude da justiça. Dar a cada um aquilo que lhe compete. Seu pai e sua mãe te deu a vida, então eu devo honrar meu pai e minha mãe por isso. A nação fez aquilo que você é, então eu devo honrar minha nação. Né? Deus fez tudo, né? Fez até os pecadores, fez até os esquerdistas, apesar dos pecados deles, né? Mas eu preciso honrá-lo. Então, o que é a religião? É uma filha da virtude e da justiça, né? Então, eu devo dar a Deus aquilo que lhe compete. Então, a visão do homem medieval, se tem uma coisa que o medieval não é adepto da teologia do mimimi, né? Para o medieval é sempre dever, dever, dever. O que eu faço? Eu preciso ir lá na Terra Santa libertar Jerusalém dos infiéis, né? E o homem moderno não quer sair do seu sofá para fazer um país melhor. Então vejam a concepção que a Igreja Católica construiu na civilização, né? E o que a Revolução Francesa está fazendo com a Declaração dos Direitos Humanos? Subvertendo aquilo completamente. A partir desse momento não é mais o que eu devo fazer, é o que eu devo receber. Essa é a Declaração dos Direitos do Homem. Não precisa nem dizer que aí está escondendo uma bomba relógio que vai gerar todo tipo de estabilidade num futuro próximo já na Revolução Francesa. Então, como eu disse, a gente vai fazer aqui várias analogias daquela época com a época atual, para então depois poder definir. Então, o padre Júlio Mainvelli vai dizer genialmente que a França da Revolução Francesa, a partir daquele momento, deixou de viver segundo o espírito e passou a viver segundo a carne. Então vejam que genial, né? E a coisa era tão escandalosa que o fraco Luís XVI começou a postergar para não assinar a Declaração de Direitos dos Homens. Só que a gente sabe como é que a esquerda atua, né? Ela é democrática. Se tem uma coisa que a esquerda não é democrática. Então, como eles viram que o Luís XVI estava demorando a fazer as coisas, contrataram milhares de pessoas que nós hoje classificaríamos como lumpen proletariado, dentre eles vários bandidos, prostitutas, etc., e mandaram milhares de pessoas para frente do Palácio de Versalhes, né, onde morava a família real, e houve uma pressão tão grande ali na família real naquele momento que a família real vai aceitar ser transferida para Paris por pressão dessa massa financiada pelos revolucionários. E a Charles Maurras vai dizer que, tomando o partido da debilidade, Luís XVI tomou o partido da crueldade. Então veja que Luís XVI ainda tinha o controle de tudo, né? No início ele poderia ter fechado a Assembleia, não fechou. E aí a coisa foi piorando. Teve o assalto à Bastilha, teve a Declaração dos Direitos do Homem,
e agora cercam o Palácio de Versalhes, ele não faz nada e aceita ser transferido para Paris. Ele vai ficando refém ao ser transferido do Palácio de Versalhes para o Palácio de Tuileries. Então, isso vai amedrontando, a cada mês que passa você vai tendo mais êxodos, né? Porque quando aperta, o que acontece? As pessoas fogem, né? Basta ver quantos venezuelanos tem nos outros países da América do Sul. E aí, o que acontece quando tem esse êxodo? O país ali vai ficando cada vez mais esquerdista. E aquilo começou a acontecer de forma acelerada na França de 1789. Então, no final, vejam, tudo isso em 6 meses, tá, gente? No final de 1789 já começa a perseguição violenta à igreja, né? Em 1790 nós vamos ter a chamada Constituição Civil do Clero, que foi algo pensado pela Assembleia para destruir a igreja completamente na França. Então você vai ter supressão das ordens religiosas, confisco de todos os bens da igreja, todos os padres deveriam jurar a Constituição, né? Padres começam a ser perseguidos, o número de bispos e de dioceses na França é reduzido completamente, os bispos passariam a ser eleitos pelos revolucionários. Então foram feitas várias medidas dentro dessa Constituição Civil do clero. E aí o Papa viu aquilo, como os papas naquela época eram muito católicos, eles reagiram rapidamente, né? Então, em 1790, o Papa já condena a Revolução Francesa. E aí o que vai acontecer é algo extremamente doloroso, né? Então você vai ter um racha no clero, vão ter os padres que vão sucumbir à Revolução, que vão ser os padres juramentados, e vão ter os padres que vão se manter fiéis, que vão ser os padres refratários. Os padres refratários vão para as catacumbas, né? Vão ter que se despir das batinas, vão dar sacramentos às escondidas, né? Então hoje, normalmente, os padres refratários são os que rezam a missa tradicional, né? Então as missas que a gente tem aqui são clandestinas. Então é o tipo de perseguição que havia naquela época entre os padres mais fiéis a Roma. E que ainda há hoje, né? De outras formas. Mas, então nós vamos ter o desencadeamento da Revolução. Então, o clero, que é a direita, né? Se a gente colocar as coisas como direita e esquerda, é a direita por definição, né? Que é a cidade de Deus, é o estandarte de Cristo, é quem dispensa as graças para nós através dos sacramentos, começa a também sair da França. Então veja como a França vai ficando cada vez mais vermelha. Se vai ficando cada vez mais vermelha, vai ficando mais estável ou mais instável? A tendência é a instabilidade crescer cada vez mais. E a situação vai ficar tão violenta que o rei, no Palácio de Tuileries, resolve fugir, que ele já se sentia preso, e então, numa determinada madrugada, ele se veste de camareiro, a mulher dele se veste de faxineira, o filho se veste como uma plebeia, uma menininha com roupa de menina, e eles saem do palácio na madrugada com o objetivo do quê? De sair da França, olha como a coisa já estava em 1791, sair da França para liderar um exército contra-revolucionário para bater os liberais. E aí ele sai da França, ele tenta sair da França, só que de manhã os revolucionários percebem que ele não está mais no palácio e começa-se uma caçada ao rei em plena França, né? E aí conseguem prender o rei e trazer de novo para Paris. E ali, quando ele volta para Paris, ele volta sendo completamente hostilizado. E ele começa a perceber como, em 1 ano e meio, a mentalidade da França já tinha completamente aderido àquele ambiente, né? Em que você praticamente não tinha clero, não tinha... os melhores quadros da nobreza estavam fora, tentando apoio externo, e então ele volta. Ele volta, é obrigado a aceitar a Constituição, e a Assembleia Nacional vira, então, a Assembleia Legislativa, e traz o poder para si. E aí, a impiedade vai crescendo, porque o que começa a acontecer? Os revolucionários na Assembleia começam a perceber a movimentação das cortes para acabar com toda essa estabilidade. E aí eles forçam, olha como é que é o estandarte de Satanás na história, né?
eles forçam o rei a declarar guerra em 1792 à nação mais católica da Europa, que era a Áustria, que era a nação da esposa de Luís XVI, Maria Antonieta, que ela é filha do imperador da Áustria. Então, Luís XVI ele assina o decreto de guerra à Áustria. E aí, quando ele assina o decreto de guerra à Áustria, a Revolução tinha tudo o que ela queria. Por quê? Se você é um católico, você vai se opor àquilo, certo? Pô, a França está declarando guerra às outras nações. E por que, gente, isso? Porque a ideologia da Revolução Francesa é uma religião. Não basta ficar na França. A ideologia liberal, ela precisa ser expandida para toda a Europa. Então tem-se a declaração de guerra, você é um nobre, você vai se opor à guerra. Só que aí o que vai acontecer? Né? Uma abordagem muito parecida com a abordagem de Maduro. Né? Então os fascistas, aqueles amigos dos imperialistas, Yankees, etc. Né? O Maduro, ele toda hora recorre a esse tipo de argumento. Então o cara dentro da França agora, que se opunha ao regime, ele começou a ser acusado de quê? De conspirar com as outras coroas para destruir a França. Então agora o inimigo daquela ideologia ele virava o inimigo da pátria. Começou-se a acelerar o número de execuções e aí vem a guilhotina para a história. Né? O que é a guilhotina? É um método de execução em massa. Né? Então, quando vem a Revolução Francesa, os reis protestantes, quando eles precisavam matar alguém, eles matavam como? No machado, decapitação. Só que isso é bom você fazer quando você precisa matar meia dúzia ou 10 pessoas. Agora, quando são milhares, a coisa fica impraticável. Então é preciso um mecanismo que você puxa a cordinha, arranque a cabeça do coleguinha e coloque o outro coleguinha, puxa a cordinha e arranque a cabeça do coleguinha segundo. O que é a guilhotina? É um método de execução em massa industrial. Então a Revolução Francesa precisava matar muita gente em pouco tempo, então ela vai e desenvolve a guilhotina, né? O médico francês Guillotin, que é o inventor da guilhotina na França. Então, por exemplo, só em setembro de 1792, 250 padres e 3 bispos foram executados. 250 padres, hein? Vejam quantos padres bons tinham. E aí, Luís XVI, ele foi passando por um processo de conversão, né? Porque é aquela coisa, quem não aprende na amor, aprende na dor, não é esse o ditado? Ele foi passando por um processo de conversão cada vez maior, e em 1792 ele já estava plenamente católico tradicional, aprendeu, né? Então tem até aquela história, né, do Sagrado Coração de Jesus, que ele aparece, né, 100 anos antes, para Santa Maria Margarida Alacoque e pede para Luís XIV consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Luís XIV não faz. Né? E aí Luís XVI, quando ele vê que está tudo perdido, quando ele está preso, ele consagra, só que aí já é tarde demais. Né? Então, Luís XVI ele vai ficando católico, então, e aí ele resolve não assinar os últimos decretos de perseguição ao clero. E aí o que a esquerda faz? Mais daqueles atos democráticos, né? Pega o rei do Palácio de Tulheres com a sua família e coloca numa prisão mesmo, que é a Torre do Templo, e aí você vai ter claramente ali a República Francesa instituída, né? Com poder transferido para a Comuna. E aí as mortes começam a se multiplicar. Vejam que agora quase não tem mais pessoas de direita, a maior parte do clero e da boa nobreza evadiu da França, outros foram executados e pessoas extremamente virtuosas começam então a ser perseguidos e massacrados. Um deles é a princesa de Lamballe, né, que vai ser executada ainda em 1792. Que ela é tão virtuosa que ela era uma das principais princesas da corte e quando a família começou a cair em desgraça, ela resolveu seguir a rainha. E aí, quando ela foi presa, uma série de verdugos entraram na prisão de La Force e um deles chegou e perguntou certo dia para a princesa de Lamballe, quem és?
E aí a princesa vai dizer, eu sou Maria Luísa, a princesa de Savoia. Qual é o teu emprego? Eu sou camareira mor da rainha. E aí um deles vai perguntar, jamais odiaste o rei? Aí ela, de forma altiva, jamais. E aquilo gera um ódio naqueles revolucionários que tinham invadido a prisão, que um dá uma primeira porrada na princesa, a princesa cai no chão, e eles começam a dar vários golpes de espada, punhal e etc., matam a princesa, um deles pega a faca, abre o corpo da princesa, arranca o coração, palpitando ainda e começa a comer. E diz que nunca comeu uma carne tão prazerosa como a carne do coração da princesa. Outro arranca a cabeça da princesa, eles saem comemorando para uma taberna, começam a encher a cara. Quando eles estão bêbados, eles pegam a cabeça da princesa e levam para o rei Luís XVI. Então esse é um caso. Mas eles vão parar por aí? Não. A segunda mulher notável que vai ser executada é a própria rainha Maria Antonieta, né, que é uma Habsburgo, né, é uma filha do imperador. E aí o espetáculo vai ser macabro, porque ela vai numa procissão fúnebre com milhares de pessoas assistindo, sobe o patíbulo para então ser executada pelo famosíssimo verdugo Samson, né? E aí as suas últimas palavras vão ser: adeus, mais uma vez, meus filhos, né, para o público que estava assistindo, vou para o vosso pai. O verdugo Samson puxa a corda e a cabeça da rainha cai no cesto. Mas eles também não vão parar por aí. Eles vão buscar a irmã do rei, que era uma mulher que tinha fama de santidade, tem processo de canonização aberta, que é a serva de Deus, Madame Isabel. E ela foi presa na prisão de Consigné, e tem um episódio famoso na prisão, em que ela vê uma mãe que chorava copiosamente, e ela se aproxima da mãe e pergunta, por que você está chorando? E a mãe vai dizer, porque eu vou ser executada e o meu filho também. E aí a Madame Isabel fica muito impressionada com aquela resposta da mãe, né, e saber o motivo do seu choro copioso, e ela responde, mas por que choras? Logo vais para o céu e queres deixar o seu filho aqui? Então ela tenta consolar essa mulher que vai ser executada com seu filho, e também ela vai ser condenada à morte com 24 membros da nobreza. E todos eles seguem para o patíbulo, num dos episódios mais comoventes da Revolução Francesa, porque a Madame Isabel ela vai para o patíbulo com os 24 nobres como que uma rainha, né? Então todos fazem reverência à rainha, e ela começa a rezar pelos 24 nobres que vão ser executados, o Salmo 122, chamado De Profundis, que muitas pessoas rezam antes da confissão, né? Que é um salmo que lembra muito a ideia de uma contrição perfeita. Senhor, ouvi minha oração, que vossos ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiverdes em conta dos nossos pecados, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas em vós se encontra o perdão dos pecados, para que reverentes vos sirvamos. Ponho a minha esperança no Senhor, minha alma tem confiança em sua palavra. Minha alma espera pelo Senhor, mais ansiosa do que os vigias pela manhã. E rezando o Salmo de Profundis, 122, para todos os 24 nobres que foram executados, depois também ela vai ser executada. E além dessas 3 mulheres, tem também o caso famosíssimo das 16 freiras carmelitas de Compiègne, em 1794. Né? E aí eu quero lembrar esse caso a partir das palavras do Papa João Paulo II, que vai narrar assim o episódio. Então são 16 freiras carmelitas, né? Durante o processo, as freiras carmelitas ouviram a condenação, a morte por fanatismo. E uma das freiras, na sua simplicidade, perguntou, Senhor juiz, se faz favor,
O que quer dizer fanatismo? Responde o juiz revolucionário: fanatismo é pertencer totalmente à religião católica. Vejam a resposta, porque uma das provas da verdadeira religião é o martírio por amor a Deus, né? Então, por isso que vários dos reportes de martírios no mundo antigo, vocês vão ver que os santos entregam a alma felizes, né? A sua alma. Como é que é o martírio muçulmano? É explodindo o coleguinha, não é isso? Então é o contrário, é sempre o contrário às outras religiões em relação à religião verdadeira. Vejam agora qual é a resposta que a freirinha dá quando o revolucionário juiz condena elas à morte por fanatismo. Ela se dirige às outras freiras: ó irmãs, ouvistes? Condenam-nos pelo nosso apego à fé. Que felicidade será morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram-nas sair da prisão de consciência, meteram-nas na carreata fatal, e elas, pelo caminho, as 16 freiras, foram cantando hinos religiosos. Chegando ao palco da guilhotina, uma atrás da outra, ajoelharam-se diante da prioresa e renovaram o voto de obediência. Depois, entoaram o canto Veni Creator, né, que é famosíssimo. Eu não sei cantar, mas é famosíssimo, né? Veni Creator Spiritus. 16 cantando. O canto foi se tornando, porém, cada vez mais débil. Então, 16 cantando à medida que iam caindo uma a uma na guilhotina. 16 cantavam Veni Creator, depois 15, 14, Veni Creator Spiritus, 13, uma a uma caindo a cabeça na guilhotina, 12, 11, 10. O Veni Creator cada vez mais se aproximando de algo inaudível, até que ficou por último a prioresa, Irmã Teresa de Santo Agostinho. E as suas últimas palavras foram estas: o amor sempre vencerá, o amor tudo pode. Coloca a cabeça na guilhotina e ela cai no cesto. E o Papa João Paulo II vai comentar: eis a palavra exata, não é a violência que tudo pode, é o amor que tudo pode. Então a Revolução Francesa, na sua sanha igualitária, vai igualmente executar homens e mulheres. Morre a rainha, morre a irmã do rei, morre a princesa de Lamballe, morrem as 16 freiras de Compiègne. E eles não vão se conter na sua sanha de piedade, porque eles vão então focar agora contra o inofensivo rei Luís XVI. Vai ser votado no parlamento ímpio a possibilidade de se executar o rei Luís XVI. Tem-se a eleição e chega-se ao veredito de execução do rei. 361 deputados votam pela execução e 286 votam pela prisão seguida de desterro após a morte. Dentre os que votam, Luís Felipe, o primo do rei, Luís Igualdade, aquele que é um homem que sempre sonhou com a coroa do seu primo, maçom de alto grau, um dos principais financiadores da Revolução, chega ao nível de piedade de votar a morte do seu primo, né? E aí, quando a notícia da morte de Luís XVI chega à prisão, ele já plenamente convertido se organiza para morrer de forma santa, né? Convocam um padre Edgeworth, que dá os seus últimos sacramentos e que parte com o rei Luís XVI, então, para o patíbulo. Então, imaginem a cena das milhares de pessoas assistindo aquele trajeto de 1 hora da prisão até a praça onde haveria a execução. O rei sobe o patíbulo e se dirige para o povo: morro inocente dos crimes que me são imputados.
perdoa os autores de minha morte, e rogo a Deus que o sangue que vão derramar, não caia jamais sobre a França. Ele sobe, coloca a cabeça. O verdugo mais famoso da história, Samson, que já tinha executado 2.600 pessoas, puxa a corda. Quando a guilhotina vai caindo, o rei grita, o padre grita, filho de São Luís, subi aos céus. A guilhotina cai e o verdugo Samson pela primeira vez chora. Ele vai dizer depois na sua biografia oficial. E o seu irmão precisa escondê-lo, porque se os revolucionários soubessem, até o verdugo seria executado. E aí, quando a cabeça do rei São Luís cai no cesto e o sangue espirra, e a multidão extasiada, um desses homens pega o sangue do rei e começa a aspergir no povo. E como ironia as falas de São Luís, que vai dizer: rogo para que o meu sangue não caia jamais sobre a França, esse pérfido vai dizer: oxalá este sangue caia sobre as nossas cabeças. E falando isso, ele relembra as palavras dos judeus em Mateus capítulo 27. Porque Pilatos, vendo aquela impiedade toda, ele vai dizer, no versículo 24 a 26, né? Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem. E veja os que os judeus respondem: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O que os franceses estão dizendo na Revolução Francesa é a mesma coisa que os judeus disseram momentos antes da execução de Nosso Senhor. E Nosso Senhor atendeu os dois pedidos. Porque 30 anos depois de sua morte vai ter a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus, no ano 70 depois de Cristo, por todo o mundo como uma maldição. E agora, após a morte de Luís XVI, o que Nosso Senhor vai fazer? Permitir que o sangue caia pela cabeça dos revolucionários franceses. Então, a partir da morte de São Luís, tem-se o caos total. Das mulheres todas que eu falei ali, só a princesa de Lamballe morreu antes do rei Luís XVI. A rainha morreu depois, a irmã morreu depois, as freiras de Compiègne morreram depois, e nós entramos no período de setembro de 1793 a julho de 1794, chamado de o Grande Terror. Por quê? É a época em que a janela de Overton se deslocou para a extrema esquerda. O que é a janela de Overton? É um conceito muito interessante, que é o conceito de opiniões aceitas pela sociedade, né? Isso pode ir indo para a esquerda ou para a direita. Então, pense como se fosse uma janela, uma linha do tempo aqui, né? Então, você coloca um intervalo aqui, esse conjunto de opiniões é aceito. Ela pode vir ou para a esquerda ou para a direita, certo? Se todo mundo que é católico está saindo da França, o que está acontecendo com essa janela? Está indo cada vez mais para a esquerda, certo? Então é assim. Então, pensa, por exemplo, quando a janela de Overton estava muito para a direita, por exemplo, para o Brasil, há 100 anos atrás, era concebível o divórcio. O que é isso? A janela de Overton lá para a direita. Aí depois do tempo, o que começou a acontecer? Divórcio na década de 60. Aí, depois, sei lá, casamento homossexual, trisal, quatrisal, sei lá, quinquisal. É o que é isso? A janela de Overton vindo para a esquerda. E aí é isso que está acontecendo na França naquele período, né? Cada vez mais indo para a esquerda. Quem é que sobrou na França? Os girondinos e os jacobinos, que eram a esquerda lá de 1789, né? Só que o que a gente sabe? A gente vai ver na definição, quando eu construir todo o arcabouço com você, que a esquerda ela para de perseguir? Não, né? Então, a revolução vai começar a ser autofágica. Os girondinos, que eram o PSDB da época, começam a ser perseguidos, executados e caçados pela extrema esquerda, né? O PT e o PSOL da época. Então, o PT e o PSOL da época começam a executar o PSDB da época. Os gerondinos são caçados,
que nem ratos. O Luiz Felipe, o primo de Luís XVI, que financiou maçom de alto grau, etc., agora que a Revolução andou, eles olham para o Luiz Felipe e pensam o quê? Esse cara é reacionário. Então executam o Luiz Felipe. O maior financiador da Revolução é executado na época do Grande Terror. E aí quem vai, então, concentrar todo o poder? 3 homens, né? É a época, então, dos jacobinos, né? Marat, Danton e Robespierre, muito bem. Quem é Marat? Marat é o mestre da demagogia. Então pensem, por exemplo, eu vou usar aqui, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai conseguir identificar quem é, mas eu vou falar de um presidente de um certo país do Ocidente, que é praticamente analfabeto e que foi sindicalista. Então, ninguém vai saber quem é. Mas o que a gente sabe, como é que essa pessoa cresceu? Como é que ela se tornou política se ela não sabe nem ler um livro? Esse pretenso líder de um pretenso país do Ocidente. Se ele não tem nível intelectual nenhum. Porque quando ele era sindicalista, qual foi a habilidade que ele desenvolveu? A habilidade da demagogia. O que é isso? Ele tem uma reunião de sindicato, né, gigantesco. Ele começa a perguntar para as pessoas, o que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? E aí, quando ele vai para o púlpito, o que ele faz? Ele repete o que o povo quer. Então, ele não tem personalidade própria. O poder dele é enquanto ele repete o que o povo quer. Então, ele pode ser, numa década, homofóbico, né, fazer piadas sem graça, etc, etc. Mas se o povo começar a ser a favor de casamento gay, essas coisas, ele vai repetir o que o povo diz, né? Então ele cresce não porque ele tem uma opinião formada, porque ele é um grande intelectual, ele cresce pela demagogia. Marat, ele era um mestre da demagogia, ele conseguia manipular o povo de Paris a partir dessa ressonância. E era um homem tão violento que ele vai chegar a dizer que para assegurar a tranquilidade pública seria necessário cortar 200 mil cabeças. E aí uma católica resolveu terminar com Marat. Então ela conseguiu se infiltrar na casa dele num determinado momento, quando ele estava no banheiro, e apunhalou-o, né? Matou o Marat e foi executada depois. Sobrava Danton. Então, Danton era um jurista que condenou muitas pessoas à morte. Então, pensem num jurista que vocês não gostam. Então, era alguém parecido com Danton. E aí, ele mandava tantas pessoas morrerem que o Conde Segur vai interpelá-lo, e aí o Danton vai dizer: Senhor, esqueces que somos canalhas. E também, no auge do terror, os jacobinos vão executar Danton. Sobrou quem? Robespierre. Robespierre, também existem vários perfis que vocês podem colocar hoje em dia de Robespierre, mas Robespierre, ele era aquele homem dedicado à revolução. Normalmente o esquerdista, ele é completamente imoral, né? Então, se você pensar na vida moral dele, é completamente deturpada, é sempre muito corrupto, né? Todo esquerdista tende a isso, né? Você vai se surpreender se tiver um esquerdista honesto em alguma parte do mundo. Sempre tendem a isso, né? O Robespierre, ele era um homem que ele tinha certas virtudes naturais orientadas para a revolução, tipo um Che Guevara, que ele dedicava a sua vida para a revolução, né? Então talvez ele fosse até mais próximo nesse sentido de um anticristo, né? Aquele homem que ele é um apóstolo do mal, Robespierre. Então 100% do tempo, enquanto os outros às vezes divergem um pouco, porque eles têm a imoralidade muito grande, do Robespierre ele é dedicado à revolução, né? Ele é aquele homem que ele não para, né? É tipo um Che Guevara, ele nunca vai parar, um Garibaldi, né? Os piores elementos da história. E ele sempre vai, então, contribuir para milhares e milhares de mortes, e também os jacobinos vão se cansar de Robespierre e ele vai ser executado. Então, naquele período, quando um francês encontrava um outro francês, ele perguntava para o francês: e aí, francês, como é que você está?
Ele vai falar, eu estou muito bem hoje. E por que você está muito bem? Porque acabou o dia e eu não fui executado. Então, o francês, naquela época, ele se julgaria feliz se ele acabou aquele dia e não foi executado, né? E para o homem só que para o homem moderno, o grande problema da civilização foi a Inquisição, né? Então, a Revolução Francesa mata em uma semana o que a Inquisição não sonhou em fazer em 100 anos, mas o problema do Ocidente é a Inquisição. Então, com a queda de Robespierre, a Revolução tinha andado tanto, né, que aí depois ela vai ter alguma estabilidade com o diretório, consulado, e vem Napoleão Bonaparte com a ditadura, dá uma orientação à Revolução. Mas todo esse cenário, gente, vejam, a gente já consegue agora entender o que é a esquerda e o que é a direita. Por quê? O que é a esquerda? Né? Então agora a gente vai entender claramente. A esquerda, ela sempre surge a partir da Revolução Francesa, porque ela é um subproduto da cultura do gozo, né? Sempre que a cultura do gozo se torna hegemônica, você vai ter o quê? Uma classe que ela vai se organizar, né? Vai identificar, ela é uma classe que ela quer tudo, não é? Veja, saiu a visão de justiça, de dever, e entrou a visão de direito, de ganhar, de Bolsa Família, de Rouanet, etc, etc. Só que o que vai acontecer se essa classe que tudo demanda e nunca quer fazer nada, se ela não tiver aquilo que ela quer? Ela vai se ver como um problema estando nela, que não correu atrás? Não, ela vai pensar, aquela elite ali que não me dá aquilo que eu quero, ela é a grande vilã. Ela é a responsável por tudo de ruim que existe. Ela é a grande pecadora. Então, vai haver uma classe, que é essa classe mais desordenada, que ela vai se organizar como um grupo que vai pretensamente se organizar contra uma injustiça, né? Mas com o intuito de quê? De derrubar aquela classe que está lá em cima. Por quê? Se ela derrubar aquela classe que está lá em cima, todos os problemas se resolveram, certo? Então, a Igreja Católica, ela vê injustiças. Mas como é que ela dá uma solução para essas injustiças? Ela entende que as injustiças são resultantes do pecado original. Então, eu preciso reformar cada homem, né? Reformando os homens, eu reformo a sociedade. Eu posso fazer reformas pontuais na sociedade, certo? Então, é uma forma de evoluir a civilização que não tem choque. Como é que o revolucionário, a partir da Revolução Francesa, contaminado pela cultura do gozo e não do sacrifício, vai ver essas coisas? Não existe o pecado original. Existe uma classe que incorpora o pecado original. A culpa não é o pecado original, a culpa é uma classe. Enquanto essa classe não for destruída, então eu não vou ter paz. O que a Revolução Francesa foi fazendo? Primeiro, quem é o culpado? É a nobreza católica, é o clero. Depois, quem foi o culpado? É a nobreza revolucionária. Depois, quem foi o culpado? Os girondinos. Depois, quem foi o culpado? Os menos jacobinos dentre os jacobinos. Então, você sempre tem uma classe culpada. E você, acabando com essa direita pecadora, acaba com toda a injustiça social. Então, o que a gente vê aí? Que a esquerda, ela existe como uma entidade própria? Não. Ela existe sempre como uma parasita. Deve existir uma direita pecadora, uma direita má, uma direita fascista, que precisa ser combatida por essa esquerda, certo? Então, não é que eu penso A enquanto esquerda e a direita pensa B. A direita é um monstro. A direita é algo horrível. A direita é bolsonarista, fascista, genocida. Ela precisa ser presa. Ela precisa ser destruída, executada, né? Você precisa botar na direita uma faca e rodar. E os mais felizados vão ser presos a partir de um protesto, que eu não posso nem dizer a data para não ser preso também.
Então, existe uma esquerda que se organiza e define as regras do jogo. Olha, existe uma direita que é a pecadora, se a gente destruir essa direita, tudo vai ser resolvido, certo? Existe uma esquerda que chama uma direita de algo que precisa ser destruído, certo? E aí, vemos claramente que esse processo, ele nunca acaba, né? Nunca acaba. Ainda que essas coisas comecem a se alterar ao longo do tempo, conforme a janela de Overton se desloque, né? Então, a gente vê que, tanto que esse processo não acaba, que o melhor exemplo para nós vermos isso é a Revolução Comunista de Stalin. Vejam, gente, o que foi a Revolução Comunista de Stalin? Começou a Revolução, né? Quem assumiu o poder no primeiro momento? Eram os girondinos da época, né? O PSDB da época, os mencheviques. Aí depois quem venceu? Os bolcheviques, que eram os jacobinos da época, era o PT-PSOL da época. E aí os bolcheviques assumiram o poder, né? Lenin morreu, assumiu o Stalin. E aí o que o Stalin... E aí, o que sobrou na União Soviética? Só sobrou o Partido Bolchevique. Cara, não tinha nada de direita na União Soviética. Só tinha o Partido Bolchevique, que era aquele poder supremo. Aí o processo de identificar a direita acabou? Não. Então tem uma foto, gente, eu recomendo que todos que estejam assistindo a aula depois busquem, que é muito famosa. Cheguem no Google, botem 3 palavras-chave. Stalin, fotos e apagar. Joga no Google assim, Stalin, fotos e apagar. E vocês vão ver isso aqui. O que é isso? No início, Stalin assumiu o poder, tem Stalin e 3 líderes do Partido Comunista. Aí passou um pouquinho, Stalin viu que um dos 3 era um bolsonarista, né? E aí ele sumiu, foi executado. Aí a próxima foto que foi divulgada na União Soviética foi Stalin com 2. Aí ele viu que o segundo coleguinha também era muito de direita. Aí ele executou. Aí ficou ele e um coleguinha. Aí ele viu que aquele coleguinha ali também era muito de direita. Aí esse coleguinha aqui foi executado. Aí, no meio do governo do Stalin, sobrou o Stalin sozinho. Gente, isso é esquerda. Então, em todos os lugares é assim. A esquerda, ela não existe quanto entidade própria, ela é um parasita. Ela precisa identificar uma classe que é responsável por todos os problemas, né? Então é sempre isso, não importa, o cara está 20 anos ali no poder, né? O caos só aumentou, mas ele sempre vai estar achando um culpado para botar o caos, não é ele que está no governo não, é o outro, né? Então, isso não para de andar. Mas o que a gente está vendo aqui? Que são 3 processos. O primeiro processo veio a Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa sempre vai ter esquerda. Por quê? Porque foi alterada a visão de mundo da civilização ocidental. Não é mais cultura do sacrifício, agora é cultura do gozo, as elites não dão o que eu quero, então eu quero destruir as elites. Isso vai acontecer no mundo inteiro, certo? Então, surge uma esquerda no mundo inteiro, essa esquerda define uma direita, e é o que vai acontecer. Se um carinha aqui começa a ser perseguido, outro carinha aqui começa a ser perseguido, outro carinha lá começa a ser perseguido, o que as pessoas chamadas de direita vão fazer? Vão se unir. Então os perseguidos se unem, não porque eles têm uma fidelidade ideológica, mas porque ninguém quer ser morto, né? Então a direita, ela surge a partir do momento em que ela é atacada e ela vê que ela precisa se organizar para se defender. Então veja como essas coisas vão mudando. Na época do regime militar, quem que era visto como de direita? Era o pessoal da Marcha da Família e Propriedade, não era? Era a TFP, era a igreja. Só que o que aconteceu com a Revolução Cultural foi muito bem feita com a janela de Overton. Ela foi indo cada vez mais para a esquerda. Então, esses caras que estão aqui, eram como aqueles da Revolução Francesa, que saíram até do mapa, né? Não estão nem mais no mapa. Quem é que ficou na redemocratização?
a esquerda PSDB. Então, quem tem a minha idade vai lembrar que o PSDB era visto nos anos 2000 como de extrema-direita. Fernando Henrique, né, que é o cúmulo da esquerda, era visto no início dos anos 2000 como ultra-reacionário. Aloysio Nunes, que era outro personagem do PSDB, ele era motorista do Carlos Marighella. E o cara, nos anos 2000, era visto como de extrema-direita. Dilma Rousseff era terrorista. E ela era vista como centrão. Ah, não, o PT está lançando alguém muito conservador. Uma mulher que pegou em armas. Vejam como a janela de Overton deslocou da direita para a esquerda. Então, essas categorias elas estão mudando ao longo do tempo. Só que, como eu já disse em outras aulas minhas aqui, nós sabemos que o Brasil ele foi fundado com uma vocação católica, ele tem essa vocação de ser uma superpotência católica no hemisfério sul. Então, quando a esquerda tomou o poder, ela começou a fazer várias coisas que estão contra as tradições brasileiras. Houve uma insurreição do bem católica de direita, etc. E a janela de Overton começou a vir da esquerda para a direita. Então, da noite para o dia, o Fernando Henrique, que era de extrema direita, virou o Geraldo Alckmin também, né, de extrema direita, virou chapa da esquerda. Então, como é que um cara que era de extrema direita virou chapa de esquerda? Porque a janela de Overton se deslocou da esquerda para a direita. De tal forma que o Lula... Então, eu achei interessante de uma fala do Lula, que ele fala para o Geraldo Alckmin, né? Que saudades eu tinha da época que a minha oposição era equilibrada, né? Porque a oposição dele era o PSDB, que é a oposição dos sonhos do Lula. Então, veja como a janela de Overton sai de um lado para o outro. E é isso que explica a direita brasileira. Por quê? Porque, gente, a janela de Overton andou muito nesses 3 séculos. Andou tanto para a esquerda que a gente não consegue nem ver. Porque, vejam, na época da Revolução Francesa, quem era a direita? Era o católico monarquista tradicional que tinha entendido como é que a civilização ocidental foi construída, né? Que amava o Papa, era humilde, amava o rei, era virtuoso, tinha o sermão das bem-aventuranças marcado no coração, né? Tinha um sentido de justiça, de sacrifício, isso era a direita em 1789. Quem é a direita hoje no Brasil? MBL, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, Pablo Marçal. Gente, vejam como a janela de Overton andou na esquerda, para a esquerda. E aí teve uma live que o meu irmão falou, uma frase que eu achei sensacional, que é, ele falou na live, olha, você é de esquerda e você não sabe. Porque se você defende o Estado laico, você é de esquerda. Se você defende o casamento gay, você é de esquerda. Se você defende o divórcio, você é de esquerda. Se você é protestante, você é de esquerda. Se você é maçom, você é muito de esquerda. Se você é comunista, você é de esquerda ao cubo. Mas, hoje, é normal Avança Brasil se achar de direita, né, que é um movimento maçônico. Quando Avança Brasil em 1789, eram os caras que estavam batendo palma para a cabeça das freiras que estavam rolando em Compiègne. Como é que os caras que conspiraram para destruir a civilização ocidental hoje são de direita? Então veja como a janela de Overton saiu da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de tal forma que a gente defende as ideias de extrema esquerda achando que somos de extrema direita. Cara, tá tudo zoado na civilização ocidental, né? Não é à toa que boxeador XY pode disputar a Olimpíada do lado feminino, é óbvio, né? Com as cabeças zoadas assim. E aí, bom, mostrando tudo isso, agora a gente consegue juntar todas essas coisas, né?
Porque o que existe na prática, então? Existe a divisão pré-Revolução Francesa. De um lado, o estandarte de Cristo, do outro, o estandarte de Satanás. De um lado, a cidade de Deus, do outro lado, a cidade dos homens. E alguém pode perguntar, Álvaro, os católicos são de direita? Em certo sentido são, porque são de direita por atribuição. Ou seja, a esquerda pega os protestantes e colocam na direita, pega os maçons e colocam na direita, pega os católicos e colocam na direita, certo? Então, por atribuição hoje em dia, os católicos são sim de direita. Mas os católicos, na verdade, eles estão acima disso, porque é o chamado espírito católico, né? Estão acima dessa divisão. Então, eu dou duas soluções possíveis. Vocês podem ver essa divisão de esquerda e direita hoje de duas formas. Ou classificando como católico a direita genuína. O que é a direita genuína? É a direita que construiu a civilização ocidental. Cristã, imperial, católica, anti-estado laico, antiprotestantismo, anticomunismo. Ou você pode colocar a ideia de um espírito católico que está acima dessas disputas todas. Certo? Então, e os papas sempre tiveram essa visão, né? E aí a gente precisa ter uma postura prática em relação às eleições. Agora, uma orientação clara a partir da doutrina católica. Primeiro que os papas sempre entenderam que a pior coisa do planeta é um esquerdista, né? E a segunda pior coisa do planeta é meio esquerdista, né? Então, a igreja sempre condenou essas coisas, né? Então não é à toa que, por exemplo, o comunismo ele está condenado no decreto contra o comunismo de 1949. Mas a igreja não só condenou o PT e o PSOL, a igreja condenou o PSDB também. Então tem a encíclica, por exemplo, 40º ano de 1931, do Papa Pio XI, que eu recomendo que todos leiam. Por quê? Ele separa o comunismo da social-democracia e condena os dois. E diz por que essa esquerda girondina também é ruim, né? Então condena todas as esquerdas. Na 40º ano, o Papa Pio XI vai dizer: socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista, né? Então, se condena a esquerda, e também tem várias encíclicas condenando o liberalismo maçônico, tem encíclicas condenando o protestantismo. Agora, existe uma doutrina da igreja que é a doutrina do mal menor. E é isso que deve ordenar as nossas eleições, certo? Então, o que é a esquerda, gente? O que a gente está vendo aqui? A esquerda, né, o processo de identificação da esquerda e direita em todas as nações geram 3 passos, não é isso? A esquerda ela surge a partir da classe mais corrompida de uma nação que odeia uma outra classe. Então a esquerda surge e define uma direita, que é o segundo passo. Aí a direita começa a ser perseguida, ela se organiza e reage. Então temos o segundo e o terceiro passo. Isso vai acontecer em todo o Ocidente. Mas o que a gente está vendo aqui? Que da esquerda para a direita é como se, quanto mais o cara vai sendo de direita, o que está acontecendo? Por isso que eu disse que nós podemos também delimitar a Igreja Católica como uma direita genuína. Porque quando você sai da esquerda para a direita, você vai se aproximando da verdade. Então, o que é o esquerdista clássico? O esquerdista é aquele cara que ele tem o coração de pedra para a verdade. Ele está fechado. Então, pensa aí num presidente hipotético por aí, de esquerda. Ele assumiu o poder, o que a esposa desse presidente hipotético vai fazer? Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela odeia a civilização ocidental. Ela vai chamar a macumba, os macumbeiros para benzer, né, esse local hipotético. Por quê? Porque odeia a civilização ocidental. A esquerda é o coração de pedra, né? Então, tá vindo ali várias pragas no Egito e a pessoa não acorda, né? Quanta praga já vê no Brasil por mão da esquerda e o esquerdista não acorda? Ele tem o coração de pedra, para a verdade. E o que é o cara de direita? É a pessoa que ela começa a se abrir para certos preceitos de lei natural.
E quanto mais ele é de direita, quando ele mais vai se abrindo a preceitos de bem natural. Peraí, ter uma família é bom. Ser patriota, né, é algo bom. Né? Casamento gay é algo ruim. Um boxeador macho lutar do lado feminino é algo ruim. Então, quando a pessoa ela vai entendendo isso, aquele coração vai deixando de ser pedra. Ele começa a se abrir para a verdade revelada. E por que há uma explosão de católicos seguindo essa explosão de direita no Brasil? Porque as pessoas continuam estudando, né? Porque agora você não tem mais santos do seu lado, você precisa estudar para encontrar essas coisas. Mas você vai estudando, você vai furando a bolha. Né? Começa a cair na sua frente dúzias e dúzias de red pills. E você vai tomando essas red pills, você vai vendo, cara, há 10 anos atrás eu votei no Lula e falei Lula lá. Há 5 anos atrás eu me empolguei com a direita e agora eu tô vendo que, cara, fora da Igreja Católica não há salvação nem para mim nem para o Brasil. E aí o cara vira a chave de novo. Né? Então ele sai da esquerda e vem para a direita e a partir daí tem 2 caminhos. Ou ele vai para a direita genuína, que é o que eu chamo da direita tradicional católica, ou então, se vocês preferirem a ideia de espírito católico, ele faz um L do bem, né? Que ele sai da esquerda para a direita e da direita para o alto. É um L do bem. Então, ela continua estudando, ela continua entendendo as coisas e ela, cara, agora eu achei a solução para o país. A solução para o país é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Na minha alma, na alma dos meus familiares e da minha nação. Então aí ela começa a trabalhar para difundir a verdade e combater os erros. Porque se tem um arcebispo ímpio, né, como por exemplo o arcebispo de Aparecida, que prega comunismo abertamente na sua arquidiocese, então eu vou denunciar o mal. Né? Ao mesmo tempo que eu vou promover o bem na medida das minhas possibilidades, porque todos nós fomos batizados e todos nós tivemos o sacramento do crisma que nos faz soldados de Cristo. E um soldado de Cristo recebe graças para ser soldado. E o soldado faz o quê? Tricota ou combate? Então somos chamados a ser combatentes. Então a pior coisa que tem é o católico morno. Né? Então somos chamados a combater pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Combater pela salvação da nossa alma, da alma dos nossos familiares e pela restauração do Brasil a partir da restauração da igreja, que vai restaurar a caridade entre os homens e a harmonia das classes e a ordem e a autoridade, que são preconceitos para se fazer uma superpotência em alguma nação no mundo. Né? Então, vemos aqui uma orientação para as eleições de 2024 e de todas as outras que vierem. Em primeiro lugar, você precisa identificar se há católicos tradicionais na sua cidade se lançando como vereadores. Não há. Busque católicos menos tradicionais. Não há, sinto muito, né? Então você vai começar a sofrer. Mas aí, a partir do momento que não tem católicos tradicionais, vale a política do mal menor. Certo? Então busque católicos tradicionais. Não há. Para vereador, costuma ter. Mas não há votar no protestante, sinto muito. Você não vai votar num comunista. Né? E aí você vai ver que a direita, vejam, o que a direita faz? Ela se organiza contra a violência da esquerda, não é isso? Então é por isso que você sempre vai ver na direita, na média, pessoas muito favoráveis à verdadeira religião. Né? Não é à toa que o Bolsonaro, quando foi presidente, ele consagrou o Brasil para Nossa Senhora Aparecida. Né? Colocou vários políticos católicos no Congresso, nos ministérios, etc, etc. É um homem que tem os seus problemas de fé, etc, etc. E também aí eu sou muito complacente com o presidente Bolsonaro, porque eu sei como é que são essas coisas. Né? Então, há falas antigas. É bom, as pessoas querem um Teodósio, mas só é possível surgir um Teodósio se há um Santo Ambrósio,
se há um Santo Agostinho, porque é a igreja que ilumina a sociedade. Então, quando eu olho para o Bolsonaro, de um lado, e olho para uma nação em que tem Anitta, tem funk, tem BBB, tem escola de samba, cara, o Bolsonaro está muito acima do que a gente merece. Ele só não abriu para mais políticos católicos, porque, infelizmente, os católicos não estão mais combativos, né? Porque ele abriria, é muito favorável. Então, cara, num cenário que tem uma direita favorável, ainda que tenha todos os problemas, porque ela não é a direita tradicional católica, está com vários princípios revolucionários sem saber. Mas é uma direita que é muito mais favorável à verdadeira religião do que a esquerda, que quer perseguir, massacrar, destruir, né? É só ver, a esquerda a todo momento conspira contra a verdadeira religião. Não é São José de Anchieta que é o patrono, é Paulo Freire, né? Então, a todo momento, a grande referência da direita, né, não é Dom Vital, não é a Princesa Isabel, é Marielle Franco. Então, vejam, é por isso que eu acho um absurdo uma pessoa que, tendo um candidato de esquerda e tendo um candidato de direita, ele fica no muro. Isso é um crime. Então, a gente tem que ter a visão católica. Qual é a visão católica? É a visão de princípios. A visão de princípios é que a verdadeira direita é a direita tradicional, católica, imperial, que entendeu que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, que fora da Igreja Católica você só vai encontrar caos para o Ocidente. Beleza, entendeu isso? Vamos construir para que os políticos entendam essas coisas. Se eu sou católico tradicional e tenho vocação política, eu vou me lançar na política. Não deu? Cara, vamos buscar as pessoas que são mais favoráveis a nós. Se tem candidatos que são favoráveis a nós, que sempre estão na direita, esses candidatos, enquanto outros querem executar-nos, se tiverem a possibilidade, como acontece hoje em Honduras, acontece hoje na Venezuela. O que é Honduras? O que é Venezuela? É o Brasil se nós não fizermos nada em 10 anos. Então, nós precisamos entender as coisas a nível de princípio. Só existe uma direita que é a direita católica tradicional, que é o espírito católico que está acima dessas coisas. Coloquem como vocês quiserem. No campo prático, se não houverem candidatos católicos na minha cidade, eu vou apoiar aqueles que favorecem a Igreja Católica. Aquele político que, se eu mostrar um projeto para ele, cara, vamos tirar o Paulo Freire e colocar São José de Anchieta como patrono da educação na sociedade, o cara falar sim, então é óbvio que você tem que apoiar esse cara. Vamos fazer um monumento de 2 metros com o padre Manuel da Nóbrega. O cara não é muito católico, mas ele diz sim. Por que você não vai apoiá-lo quando você vai ter um padre de esquerda que vai querer destruir o monumento do padre Manuel da Nóbrega? Como a esquerda fez aqui, né? A esquerda fez aqui na Câmara dos Vereadores, né? Passar um projeto de lei para destruir os monumentos dos homens antigos do Brasil. Porque todos eram católicos. Porque 99% do Brasil era católico até o início do século XX. Então, fazer um projeto de lei para destruir escravocratas não é para destruir escravocratas, é para destruir a imagem de todos os santos católicos e todas as grandes personalidades católicas que vieram antes de nós. Então, nessas eleições, considerando que a única divisão é a divisão da história, de que, cara, vida na graça para ir para o céu, porque se você não cumprir isso, você vai estar no estandarte de Satanás e vai para o inferno. Então, eu preciso trabalhar no âmbito da cultura em primeiro lugar, em segundo lugar, no âmbito da política. No âmbito da política deve refletir o âmbito da cultura. Trabalho cultural para favorecer a Igreja Católica e trabalho político para favorecer a Igreja Católica, né? Primeiro com aqueles que são católicos e depois com aqueles que favorecem a verdadeira religião. Então, lembrando uma frase de um autor tradicionalista católico francês chamado Jean Madiran, lutemos porque a verdade e a justiça nunca se impõem por si mesmas. Toda causa verdadeira, justa, precisa de advogados, militantes, testemunhas e soldados. Lutemos no âmbito da cultura e da política para que o Brasil se torne novamente a terra de Santa Cruz e que viva Cristo Rei. Viva!